E por último, Charles espancou o seu filhinho de 4 meses até a morte. Amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar um caso muito chocante que aconteceu no dia 25 de dezembro. Era para esse vídeo ter saído no Natal, porém por motivos de não deu tempo, vai sair dia 1º de janeiro mesmo e a gente finge que é no Natal, vida que segue. E como vocês bem sabem, enquanto eu vou contando essa história, eu vou fazendo a minha maquiagem, que também vai ser inspirada no Natal. Vou pensar aqui no que eu vou fazer, porque eu ainda não faço a mínima ideia. Porém, vai ficar um negócio muito bonito. E se vocês se interessarem pela maquiagem, eu não vou ficar aqui comentando os produtos que eu vou usar. Mas eu vou colocar tudo aqui na descrição. Eu demoro, mas no final eu coloco. Bom, sem mais enrolação, vamos pro caso. Os protagonistas da nossa história de hoje vão ser Charles e sua família, que consistia em 7 filhos e uma esposa chamada Fanny. Eles moravam em Germantown, lá na Carolina do Norte, e não tinham uma condição financeira muito boa. Como eu disse antes, Charles tinha 7 filhos, e eles consistiam em Mary, que tinha 17 anos, ela era a mais velha deles, Arthur, que tinha 16, e Carrie, que tinha 12. Os mais novos que eram Maybelle, de 7 anos, James, de 4, Raymond, de 2 e Mary Lou, de 4 meses. Charles levou sua família inteira para a cidade para comprar roupas novas e tirar uma foto. E como eu disse antes, eles não tinham uma condição financeira muito boa, então não era comum para aquela família ir tirar fotos, que na época era muito caro, e ir comprar roupas. A manhã de Natal da família foi agitada. A Mary, de 17 anos, acordou bem cedo para fazer um bolo de Natal, e o Arthur foi para a cidade a mando do pai para comprar munição para a caça, já que no Natal lá era comum eles caçarem. Só um adendo aqui, muitas pessoas acreditam que Charles mandou o Arthur ir pegar munição para manter ele fora de casa, porque acreditava que o Arthur poderia parar ele quando soubesse o que ele estava planejando fazer. Assim que Arthur saiu, Charles começou o massacre. Carrie e Maybelle, que eram as mais novas, iam visitar sua tia, que moravam ali perto. E quando elas iam sair, elas viram o pai e elas foram as duas primeiras a morrer. Charles atirou nas duas e espancou elas para ter certeza de que elas estavam mortas. Como Charles já tinha matado as duas, não tinha mais volta, então ele arrastou os corpos delas para dentro do celeiro. Enquanto isso, Fanny, que era a mãe, presenciou a morte das duas filhas e começou a gritar. Fanny então percebeu o que estava acontecendo e correu para dentro de casa. Porém, não tinha onde se esconder, então Charles rapidamente achou ela e atirou nela. O tiro foi fatal e Fanny morreu na hora. Mary então estava gritando desesperadamente enquanto presenciava a morte da sua mãe, e ela estava junto com seus 2 irmãos mais novos. Charles os encontrou e atirou nos 3. Espancou os 2 mais novos para também se certificar de que eles estavam mortos. E por último, Charles espancou o seu filhinho de 4 meses até a morte. Ele não atirou, não deu a ele uma morte rápida igual foi o dos outros, não. Ele espancou a criança, o bebê, de 4 meses até a morte. E foi constatado que o bebê morreu de traumatismo craniano. Você deve estar se perguntando, Jamile, como eles não notaram, como eles não ouviram, como eles não escutaram os tiros vindo dentro da casa do Charles? Bom, eles escutaram. Mas vocês lembram que eu disse antes que lá naquela década era normal eles caçarem no dia do Natal? Então, eles escutaram o tiro. Só que eles não suspeitaram, porque eles pensavam que Charles estava caçando. Tem 2 motivos pelo qual Charles poderia ter feito isso. Eu vou contar eles aqui pra vocês, mas nenhum deles é certo, ninguém tem certeza absoluta do porquê Charles resolveu matar a família inteira. O primeiro motivo era que Charles tinha problema de cabeça, porque alguns dias antes, Charles sofreu um acidente e eles suspeitaram que Charles tinha batido a cabeça e isso tinha causado alguma coisa na mente dele e ele resolveu matar a família inteira. Mas aí a gente vê,
Charles, ele sabia que se ele deixasse o Arthur em casa, o Arthur ia impedir ele de fazer aquilo. E ele sabia que ninguém ia suspeitar se ele atirasse lá no dia do Natal, porque lá era comum eles caçarem. Ele sabia de tudo isso e mesmo assim fez. Então ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele planejou tudo aquilo. Então, pra mim, essa primeira hipótese aí não cola muito não. Agora vamos pra segunda, que eu fiquei completamente chocada, mas é a que eu acredito mais. Eles suspeitavam não, a família afirmou que Charles tinha engravidado e tinha cometido incesto e estuprado a filha mais velha dele, a Mary. Por quê? Quando a Mary foi, antes da Mary ser morta, pra falar a verdade, ela tinha contado pra mãe que ela estava grávida. Aí a família afirmou que quem tinha engravidado ela foi o pai. Então, eles acreditam que Charles matou a família inteira para eles não descobrirem aquilo e assim não ser divulgado que ele tinha estuprado e engravidado a própria filha. Bom, eu particularmente acredito muito mais nessa versão, até porque foi a própria família que afirmou e também tudo indica que realmente foi isso. Esse era o mais lógico de ter acontecido. Quando Arthur voltou para casa, ele viu todo aquele cenário de horror. E Charles antes, isso que eu tô... Volta aqui, lá na primeira hipótese. Charles, ele não tinha noção, mas antes do Charles sair, quando ele terminou de matar a família, ele fez todo um cenário. Ele colocou cada um em sua respectiva cama e colocou os braços deles assim, ó, como se eles estivessem mortos, porque eles realmente estavam mortos. E logo depois, Arthur chegou e viu todo aquele cenário e chamou a polícia. A polícia então investigou e ficou procurando por Charles por horas, até que eles ouviram 3 tiros vindo da floresta. Esses tiros eram o Charles que tinha acabado de se matar. E bom, antes do Charles se matar, eles constataram que o Charles rodou várias e várias vezes em volta de uma árvore, porque eles viram pegadas e ele deixou uma carta para a família. Porém, nessa carta não continha o motivo pelo qual ele tinha matado, feito aquele massacre inteiro com sua própria família. Até hoje esse caso é um mistério, ninguém sabe o real motivo pelo qual aconteceu. Arthur, ele morreu anos depois porque ele sofreu um acidente de carro. Então, basicamente, todos os filhos de Charles estão mortos, a esposa e o próprio Charles. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Essa foi a maquiagem, foi bem simples porque enquanto eu tô contando a história eu não consigo pensar em uma maquiagem muito elaborada na minha cabeça. Mas se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, clica no gostei porque aí eu vou saber que vocês gostam desse quadro. Deixem aqui próximas histórias e também me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, se inscrevam no canal do YouTube, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Isso vai me ajudar muito. Um beijo e até o próximo vídeo.